Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas rebeliões que ocorreram durante o Brasil colonial. Então vamos lá? Em primeiro lugar, é importante a gente entender como é que funcionava essa relação entre metrópole e colônia no Brasil. Então vamos lá. A partir do momento que o Brasil é descoberto e ele começa a ser ocupado e colonizado pelos portugueses, Portugal se torna a nossa metrópole. É quem nos controla. E o Brasil, sua colônia, aquele que obedece. Então a gente tinha uma relação de poder, a gente tinha Portugal controlando e dominando o Brasil. E obviamente que aqui no Brasil colônia, vários grupos vão contestar esse poder absoluto de Portugal. Por exemplo, os indígenas e os africanos, eles vão lutar muito contra os processos de escravidão a que foram impostos. Os comerciantes, por exemplo, eles eram contrários ao pacto colonial, em que estabelecia que nós só podíamos comprar produtos de Portugal e geralmente vinham a preços altíssimos e só poderíamos vender nossos produtos para Portugal e aí eles estabeleciam o preço, então isso não era vantajoso. E outros colonos que lutavam contra essa dominação. Então é importante a gente perceber que desde o começo vão haver resistências a esse domínio metropolitano aqui no Brasil. No finalzinho do século XVII e começo do século XVIII, nós ainda éramos colônia. E aí, nossa economia ela foi se diversificando com a descoberta do ouro, o açúcar. Então, eram várias regiões produzindo suas riquezas. E, obviamente, que a coroa, a metrópole, buscando não só estabelecer domínio sobre essas regiões, mas principalmente controle econômico, eles vão aumentar, intensificar as suas vistorias, o seu controle sobre essas riquezas. E, obviamente, isso não vai ser muito bom para essas pessoas dessas regiões que vão acabar se rebelando principalmente contra esse autoritarismo e esse controle absurdo da metrópole sobre suas colônias. A coroa portuguesa estabelecia várias restrições às suas colônias. Por exemplo, o Brasil não tinha a possibilidade de ter universidades. Então, todos os filhos dos ricos proprietários, ricos comerciantes, eles saíam do Brasil e iam para a Europa para estudar, principalmente Portugal, até por causa da língua, né, facilitava. Mas alguns foram para a França, Inglaterra e afins. Eles iam para essas universidades. E lá na Europa tinha um movimento chamado Iluminismo, que trazia novas ideias. E aí esses jovens brasileiros tinham contato com essas ideias iluministas que eram, por exemplo, contra o antigo regime, contra esse controle absolutista dos monarcas, e eles absorvem essas ideias. E quando eles vêm para o Brasil, obviamente que eles vão vir com essas ideias e começam a disseminar essas filosofias iluministas para o restante da elite brasileira. E aí essa elite, obviamente, vai começar a pegar essas ideias e questionar esse controle metropolitano. Essas rebeliões que a gente vai trabalhar um pouquinho nesses vídeos, eles não vão ter ainda um cunho de independência. Não são revoltas com a ideia de criar uma unidade e se separar de Portugal. Cada uma dessas revoltas vai atender a alguma demanda que era específica daquela região. Essa ideia de unidade, de nacionalidade, ela vai surgir lá pelo século XIX. Mas vai ser importante essas revoltas porque elas mostram que aqui na colônia as pessoas não estavam dispostas a simplesmente obedecer tudo que vinha da metrópole. Antes de dar continuidade a esses vídeos, é importante a gente estabelecer aqui uma questão conceitual. A diferença entre revolução e revoltas ou reformas. Revolução é quando um movimento ele se propõe grandes transformações para toda a sociedade. E aí a gente pode pegar, por exemplo, a Revolução Francesa, que foi uma revolução que aconteceu na França, no século XVIII, em que se propunha a acabar com os privilégios feudais, a uma sociedade igualitária. Então eles tinham essa ideia de uma transformação profunda das suas relações sociais, econômicas e políticas. Isso é uma revolução. Uma reforma é um processo no qual essas propostas elas buscam atender questões
específicas, não mudar radicalmente a sociedade, por exemplo. Aí a gente pode pensar como uma reforma, a reforma religiosa, que foram movimentos que aconteceram na Europa e em vários países que buscavam questionar o poder da Igreja Católica. Então era uma questão específica e não uma alteração de toda a sociedade. O que a gente vai estudar com essas revoltas são grupos que vão lutar por questões específicas e não por uma alteração total da sociedade. Então, nesse momento, nós tivemos no Brasil rebeliões que tiveram um cunho regional. Eles ainda não refletiam uma necessidade nacional. Então, hoje, os historiadores trabalham que essas ideias nacionais, elas vão surgir só apenas no século XIX. Mas isso, de forma nenhuma, tira a importância dessas revoltas que mostram que a colônia, ela estava disposta a lutar pelos seus interesses. Então, galerinha, essa foi uma breve contextualização para a gente começar a trabalhar algumas rebeliões que aconteceram durante o período colonial. E aí são várias. Beckman, dos Mascates, Emboabas, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana. Mas isso eu vou falar mais detalhadamente nos próximos vídeos. Então, espero que vocês estejam gostando. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até as próximas aulas.